Todo mundo sabe que o Elon Musk é a pessoa mais rica do mundo, com um patrimônio estimado em 225 bilhões de dólares, segundo a Forbes. Mas e se eu te disser que existem pessoas por aí que fazem o Musk parecer pobre? Sim, é isso mesmo que você ouviu. É que por motivos de segredo ou até criminalidade, a Forbes não consegue listar todo mundo. Então, aqui estão as verdadeiras pessoas mais ricas do mundo. O último vai te deixar de queixo caído. Número 10. Kim Jong-un. Para começar, vamos falar do líder e ditador da Coreia do Norte. Muita gente vê o país como super fechado e com uma economia bem complicada. Mas o Kim está em outra realidade. Ele tem uma fortuna estimada em mais de 270 bilhões de dólares. Enquanto a maioria das pessoas por lá enfrentam muitas dificuldades, Kim vive no luxo total. Ele gasta uma grana absurda em coisas como queijo importado e cigarros de marcas famosas. E além disso, o ditador tem mansões, iates, jatinhos particulares e até resorts de esqui. Para você ter uma ideia, ele praticamente controla tudo no país. Fora isso, ele ainda tem uma coleção de mais de 20 mil filmes, incluindo vários de Hollywood, como Rambo e Godzilla. Meio irônico para alguém que critica tanto o Ocidente, né? O motivo dele não aparecer na lista da Forbes? Bem, a grana da Coreia do Norte vem em grande parte de atividades bem suspeitas, como o mercado negro e crimes virtuais. Então, claro que isso não aparece nos rankings oficiais. Número 9. A família Rothschild. Agora vamos falar de uma das famílias mais famosas e misteriosas do mundo, os Rothschild. Eles são conhecidos por estarem no topo do jogo financeiro há séculos, e boa parte da riqueza deles vem do setor bancário. E o mais interessante, a família é extremamente reservada, o que alimenta várias teorias da conspiração ao longo dos anos. A fortuna deles é gigantesca, estimada em mais de 2 trilhões de dólares, mas como eles mantêm tudo muito discreto, a Forbes nunca incluiu a família nas suas listas de bilionários. Os Rothschild têm influência em vários setores, desde bancos até propriedades gigantescas e até mesmo instituições de caridade. E, curiosamente, eles organizam uma reunião anual super secreta, chamada de Reunião Bilderberg, onde dizem que grandes decisões financeiras e políticas são tomadas. Algumas pessoas até dizem que eles influenciam eventos históricos para ganhar dinheiro. Número 8. Muammar Gaddafi. O ex-líder da Líbia, Muammar Gaddafi, governou o país por mais de 40 anos até ser derrubado em 2011. E a verdade é que ele acumulou uma fortuna absurda durante o tempo no poder, cerca de 200 bilhões de dólares. Gaddafi era conhecido por ser extremamente excêntrico. Ele vivia em mansões gigantescas, tinha iates luxuosos e até uma arma dourada que ficou famosa. Inclusive, aquele filme de comédia do O Ditador pegou várias referências da vida real dele, como a tal arma de ouro. Mas a história por trás dessa riqueza é sombria. A maior parte do dinheiro vinha de corrupção e ele basicamente usava os recursos do país como se fossem dele. Mesmo depois de sua queda, uma grande parte da fortuna ainda está nas mãos da família. E o pior, bilhões de dólares simplesmente desapareceram e nunca foram encontrados. Apesar de toda essa ostentação, a situação da Líbia era bem complicada, o que torna ainda mais impressionante e revoltante o quanto ele acumulou enquanto governava. Número 7. A Casa de Saúde. Sendo a família real mais rica do mundo, a Casa de Saúde comanda a Arábia Saudita. E se você acha que o petróleo e gás rende uma boa grana, imagina ser dono das maiores reservas do mundo. A fortuna da família é tão grande que é difícil até de estimar, mas falam que está estimada em 3 trilhões de dólares. Isso mesmo, trilhões! E o mais curioso é que eles são bem discretos em relação à riqueza. Eles preferem manter esse número em segredo, o que é uma das razões pelas quais eles não aparecem na lista da Forbes. Mas mesmo sendo reservados, a Casa de Saúde não economiza quando o assunto é luxo.
Estamos falando de mansões gigantescas, carros de luxo, jatos particulares e festas milionárias. Tudo isso financiado pelo petróleo, que é basicamente a maior fonte de riqueza da Arábia Saudita. Então, enquanto a maioria de nós sofre um pouco na hora de abastecer o carro, essa família vê o dinheiro entrando a cada barril vendido. Número 6. Bashar al-Assad. O presidente da Síria, Bashar al-Assad, está no poder há anos e é mais conhecido pelas controvérsias e conflitos que envolvem o país. Enquanto a situação na Síria é de muita dificuldade para o povo, Assad e sua família vivem um estilo de vida completamente diferente, com uma fortuna escondida que chega a 122 bilhões de dólares, segundo algumas fontes. Oficialmente, ele afirma que tem apenas 1,5 bilhão, mas ninguém realmente acredita nisso. Muito da grana de Assad está em contas secretas espalhadas pelo mundo, especialmente em paraísos fiscais como o Panamá, o que faz com que a verdadeira dimensão da sua fortuna seja difícil de rastrear. É outro caso de um líder que usa os recursos do país como se fossem pessoais, enquanto muitos sírios sofrem com a guerra e a crise econômica. Número 5. Pablo Escobar. Agora vamos falar de um dos criminosos mais famosos e ricos de todos os tempos. Se você assistiu Narcos, já deve ter uma ideia do quão gigante era o império dele. Escobar foi o líder do maior cartel de drogas do mundo e, no auge do poder, ganhava cerca de 66 milhões de dólares por dia. Dá para acreditar nisso? Ele acumulou uma fortuna que chegou a 155 bilhões de dólares. E não foi só isso. A vida dele era cheia de exageros. Ele tinha mansões espalhadas por toda a Colômbia, aviões particulares, iates e até um zoológico com animais exóticos, incluindo elefantes e girafas. Só para você ter uma ideia do nível de riqueza e loucura, ele gastava cerca de 2.500 dólares por mês só com elásticos de dinheiro para empilhar o que ele ganhava. Em um episódio famoso, ele chegou a queimar 2 milhões de dólares em espécie para manter a filha aquecida durante uma noite fria. E ainda há suspeitas que ele tenha enterrado mais de 100 bilhões de dólares pela Colômbia. Mesmo depois de tantos anos da sua morte, Escobar continua sendo uma lenda, tanto pela fortuna quanto pelo impacto que teve na Colômbia e no mundo todo. Número 4. Hosni Mubarak. Outro líder africano, Mubarak foi presidente do Egito por 3 décadas. Assim como outros líderes dessa lista, ele acumulou uma fortuna gigantesca enquanto estava no poder, algo em torno de 70 bilhões de dólares. Mas algumas fontes sugerem que pode ter sido muito mais, chegando até 700 bilhões. Mubarak era um dos líderes mais poderosos da África, mas seu governo ficou marcado por corrupção e abusos. Ele controlava praticamente tudo no país, e boa parte da grana que ele juntou veio de esquemas e do desvio de recursos públicos. Ele e a família viviam no luxo total, enquanto a maior parte da população enfrentava dificuldades. Quando ele foi derrubado durante a Primavera Árabe em 2011, muitas dessas histórias de corrupção vieram à tona, e até hoje tem gente tentando rastrear onde foi parar boa parte dessa fortuna. Mubarak nunca apareceu nas listas da Forbes, porque, claro, ele mantinha a maior parte de sua riqueza em lugares bem difíceis de rastrear. Número 3. Ali Abdullah Saleh. Agora chegamos ao ex-presidente do Iêmen, que ficou no poder por mais de 30 anos. Ele conseguiu se manter no poder manipulando eleições e controlando tudo no país. E enquanto fazia isso, foi acumulando uma fortuna impressionante. Estamos falando de algo em torno de 126 bilhões de dólares. Apesar de o Iêmen ser um dos países mais pobres do Oriente Médio, Saleh vivia uma vida de luxo. Ele tinha propriedades espalhadas pelo mundo e grande parte da sua riqueza estava escondida em contas secretas em bancos internacionais. E assim como outros líderes dessa lista, ele usava o dinheiro público para bancar suas extravagâncias e consolidar seu poder. Depois que foi derrubado em 2011, muita gente se perguntou onde foi parar todo esse dinheiro. E claro, boa parte ainda está fora do alcance,
espalhada em bancos e investimentos secretos. Mesmo com o país em dificuldades, ele conseguiu manter seu estilo de vida luxuoso até o fim. Número 2. Vladimir Putin. Chegamos ao presidente da Rússia e talvez a pessoa mais poderosa do mundo atualmente. O curioso é que, oficialmente, ele não é nem de longe o mais rico, mas várias fontes dizem que Putin tem uma fortuna secreta que chega a 400 bilhões de dólares. Isso mesmo, muito mais do que a gente imagina. Putin mantém a maior parte da sua riqueza fora dos holofotes, espalhada em contas secretas, mansões e investimentos ocultos. Ele nunca aparece na lista da Forbes porque oficialmente diz ter bem menos, mas relatos sugerem que ele tem coleções de relógios de luxo, iates gigantescos e até palácios. Tudo isso, claro, bancado por oligarcas russos que ajudam a manter esse império todo funcionando. E por mais que a gente ouça falar de Musk e Bezos, a fortuna de Putin provavelmente supera a deles. Só que ele prefere manter tudo muito bem escondido. Com um estilo de vida tão extravagante quanto secreto, não é à toa que ele é considerado o homem mais poderoso e, possivelmente, o mais rico do mundo. Número 1. Mansa Musa. Finalmente chegamos ao número 1 da lista e o cara mais rico de todos os tempos. Ele governou o Império do Mali no século XIV e acumulou uma riqueza absurda, estimada em mais de 400 trilhões de dólares. Sim, trilhões! Mansa Musa era o rei de um império que controlava uma boa parte da África Ocidental, incluindo minas de ouro e sal, que na época eram basicamente as coisas mais valiosas que existiam. Ele ficou tão conhecido por sua riqueza que, quando fez uma peregrinação para Meca, passando por cidades como Cairo, ele distribuiu tanto ouro no caminho que desestabilizou a economia local por anos. Além de ser incrivelmente rico, Musa investiu bastante no desenvolvimento de sua região, construindo mesquitas, universidades e transformando Timbuktu num importante centro de conhecimento. Mesmo séculos depois de sua morte, a fortuna de Mansa Musa ainda é considerada incomparável, e ele continua sendo lembrado como o homem mais rico de todos os tempos. Difícil alguém bater esse recorde, né? E aí, ficou surpreso com a nossa lista? Comenta aqui embaixo qual desses nomes mais te surpreendeu. E claro, se gostou, se inscreva no canal para não perder os próximos vídeos. A gente se vê na próxima. Até mais!